Bem, pessoal, mais uma vez, boa tarde para todo mundo. Bom dia, boa noite, para a hora que você for assistir esse vídeo. Vamos chegando aqui na última parte da nossa aula relacionada com vanguardas e movimentos modernos. Na parte um nós vimos um pouco sobre as vanguardas, o movimento moderno brasileiro de primeira geração, e a segunda geração, nesse caso, falamos um pouco da poesia, né, da segunda geração. Agora a gente vai entrar na segunda fase modernista na prosa, terceira fase e tendências contemporâneas. Aí a gente começa falando da prosa, né? A gente nem entra tanto na questão do contexto, pessoal, porque, de certa forma, o contexto da terceira fase é basicamente, ou da segunda fase na prosa, é basicamente o mesmo contexto que nós temos da poesia, né? Já que todo mundo ocorreu ali, todo mundo aconteceu ali na, na década de 30, né? Então a gente parte para os autores logo, né? A gente vai começando a falar ali dos autores. E aí a gente destaca alguns nomes, como por exemplo o nome da Raquel de Queiroz, né? Primeiro destaque aí, escritora cearense, a primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras. A Raquel de Queiroz ela tem uma literatura que é muito voltada a falar do mundo rural, né? Ela também se volta muito à questão do regionalismo, sendo que regionalismo, pessoal, é outro nome dado, né, a essa estética da geração de 30 na prosa, já que os autores que despontaram nessa época eram autores, de certa forma, regionalistas, ligados às regiões onde viviam, né? Então, Raquel de Queiroz, a gente tem esse regionalismo forte, um certo intimismo, e também a questão, o que chama atenção na literatura da Raquel de Queiroz é essa visão feminina do mundo, certo? Que é muito, assim, pertinente à literatura da autora, uma vez que ela raramente escrevia tendo protagonistas homens, né? Porque, como ela mesma dizia, era muito difícil ela escrever sobre um mundo que ela não conhecia, né? Então, a Raquel de Queiroz, ela tem esse caráter, né? Ela tem essa perspectiva do mundo feminino bem retratado na literatura dela. Ao lado dela, nós temos Elis do Rego, que se caracteriza principalmente pelo seu memorialismo, né? É um autor muito memorial. A gente chama atenção principalmente para o seu chamado ciclo da cana-de-açúcar, né? Que começa em 1932 e vai até 43, que é uma série de livros, né? Que são baseadas ali nas memórias do próprio Zé Lins do Rego. Ele chama atenção também para a perspectiva do Nordeste açucareiro, né? Ele chama atenção para essa prerrogativa do Nordeste produtor de açúcar, né? Chamando atenção para os engenhos, a cultura dos engenhos e por aí vai, né? Então, é uma literatura com esse caráter um pouco mais forte. Graciliano Ramos é um autor que é muito celebrado dessa geração, né? Considerado uma das mentes mais brilhantes e férteis dessa geração de 30. Graciliano Ramos ele apresenta uma escrita muito reflexiva, com uma linguagem muito precisa, muito direta ao ponto, né? Nessa sua literatura, a gente pode denominar que o termo neorrealismo, que também batiza a geração de 30 na prosa, é um termo que ganha um peso significativo, um peso maior, né, justamente por conta da maneira como ele trata seus personagens aí na sua literatura, né? Dá para você perceber o questionamento psicológico, a análise psicológica que ele faz seus personagens, e também a gente chama atenção para as perspectivas da introspecção do personagem. São personagens que voltam muito a falar de si. É tanto que a grande maioria dos textos do Graciliano são textos escritos em primeira pessoa, justamente porque você percebe os personagens, né, os narradores personagens, falarem de si, né, colocarem eles mesmos como centro do universo narrativo ali, né? Então é uma escrita
introspectiva, é uma escrita bem reflexiva também, né? Além deles, nós podemos também chamar a atenção para Jorge Amado, né? Jorge Amado, que é um dos grandes nomes também da literatura brasileira, né? O Jorge Amado, que tem uma literatura muito batida dentro da perspectiva ideológica, uma vez que Jorge Amado era comunista de carteirinha, né? Como quase todos os autores da geração de 30 aí. E aí você tem na literatura do Jorge Amado uma forte crítica e uma crítica social de costumes. E a sua literatura anda, né, de certa maneira, por três tipos, né, por três estilos. O primeiro a gente chama de romance proletário, que é justamente aquele que traz a perspectiva ideológica comunista, né? Vamos chamar a atenção para Cacau, né? O Cacau é um livro que chama a atenção para isso, né? Suor também é outro livro dele que trata sobre essa perspectiva. O Romance do Ciclo do Cacau é um romance que trata justamente da descrição da vida dos trabalhadores ali no sul da Bahia, né, onde era plantado o cacau. E com isso, vale ressaltar, o Jorge Amado ele faz um retrato social muito direto, né, muito preciso da exploração dos trabalhadores e tal, naquela época. Então você tem uma literatura cirúrgica nesse sentido. E o último é o Romance de Costumes, em que você nota que o Jorge Amado ele já se afastou um pouco da perspectiva ideológica. São aqueles livros onde ele ficou mais conhecido pelas temáticas, as temáticas cotidianas, erotizadas, com forte participação das classes populares. Aí você tem, por exemplo, Gabriela Cravo e Canela, Teresa Batista Cansada de Guerra, né, que são livros que vão tratar justamente desses costumes baianos, né, da região ali do Jorge Amado. Jorge Amado que dificilmente construía textos que, de certa forma, saíam ali da região da Bahia, né? Ele usava a Bahia como cenário bem propício. Como, por exemplo, o seu contemporâneo, né, igualmente genial, o Érico Veríssimo, né, que, pelo contrário, né, do Nordeste, a gente falou só de autor nordestino, né, agora a gente está falando de um autor da região sul. Né? O Érico Veríssimo, ele é um autor que tenta colocar na sua literatura uma perspectiva muito voltada ao mundo gaúcho, a história dos gaúchos, inclusive a crítica, a metáfora, ele faz dentro desse universo gauchesco, né, digamos assim. Nós podemos identificar na literatura de Érico Veríssimo duas fases bem distintas. As primeiras são chamadas as fases de romance urbano, que são justamente caracterizadas pelas essas narrativas que envolvem a cidade, a burguesia, desigualdade social, proletariado e por aí vai, né? Inclusive a gente consegue perceber, como é o caso de Olhar os Lírios do Campo, um certo antissemitismo, né? Já que a obra foi construída em uma época que esse totalitarismo antissemita começou a surgir, né? Foi por volta da década de 30. Né? Então, você começa a notar que o Érico Veríssimo se transforma numa certa antena, né, das coisas, ele começa a destrinchar elementos que estão ao redor do mundo contemporâneo. Outro tipo de romance dele é o romance histórico, que basicamente se concentra na trilogia O Tempo e o Vento, que, diga-se passagem, é uma trilogia, uma das séries de livros mais bem trabalhadas da literatura brasileira, né? Foi adaptado para televisão, para cinema, em que ele tenta narrar, né, a partir da perspectiva ficcional e histórica, a história do Rio Grande do Sul, né? O surgimento do Rio Grande do Sul, as lutas de emancipação e tal, aquela coisa toda, né? A partir da década de 60, até mais ou menos a sua morte, o Érico Veríssimo ele começa a produzir umas obras que, de certa forma, metaforizam a atual conjectura política brasileira, né?
após o golpe de 64. Aliás, as crises que houveram a partir de 60, né, até o golpe de 64. E aí você tem um livro muito instigante do momento, que é o Incidente Antares, né, de 71, que é um livro que, de certa maneira, metaforiza muito bem o momento que o Brasil estava passando ali dentro da ditadura civil-militar, né? Então, o Érico Veríssimo também é um autor que deixa transparecer essa prerrogativa. E aí a gente percebe, né, justamente esse caráter ideológico, né, que os autores vão apresentar na geração de 30, é um caráter bem preciso, né, ideológico, com alegorias, com metáforas, que deixou transparecer justamente uma pertinência política nas suas obras, mediante ao crescente comunismo que já havia ali na década de 30, né, e que havia seduzido ali alguns autores, sendo que até, inclusive, alguns, como foi o caso da Raquel de Queiroz e do Graciliano Ramos, acabaram pagando com a prisão, né, deles e tal. Porém, o mundo muda, né? O mundo gira e tal, e aí a gente chega na terceira fase do modernismo, que é a fase de 45, né? E aqui a gente vai conhecer a poesia e a prosa de 45. Basicamente, não tem muito o que falar sobre o contexto, sendo que o Enem se foca mais nos autores, né, pessoal? Então, eu trouxe logo aqui os autores para a gente ir conversando sobre eles. Na geração de 45, na poesia, se destacam principalmente os nomes de João Cabral de Melo Neto e Ferreira Goulart, certo? O João Cabral, ele é conhecido como um engenheiro das palavras. Por quê? Porque, basicamente, o João Cabral de Melo Neto, ele é um neoparnasiano. Aí a gente lembra do que foi o parnasianismo, né? O gosto pela forma, né? O culto à forma. O João Cabral, ele meio que tinha essa concepção sobre fazer poesia, né? O gosto pela forma, pela estética, o apreço pela métrica, pela melodia. Apesar disso, ele faz um tipo de texto que acaba sendo muito incisivo e muito cortante na sua literatura, né? Você tem ali um tipo de texto muito crescido, né? Na conjunção ali com, com a melodia, né? Com a métrica e um estilo mais cortante, né? O João Cabral, ele apresenta uma certa negação ao lirismo confessional, né? Ele é meio antissubjetivo nesse sentido, entre aspas, ou antissentimental, né? Partindo mais da ideia de construir poesias usando figuras de linguagem, metáforas e por aí vai. Apesar de João Cabral de Melo Neto escrever Morte e Vida Severina e O Cão Sem Plumas, isso não o coloca no grupo dos regionalistas, como, por exemplo, ficou rotulado o grupo de 30, né? Na verdade, o João Cabral de Melo Neto, ele dificilmente ele se atrela a essa coisa do regionalismo, né? A sua poesia já é uma poesia um pouco mais universal nesse sentido, né? Uma poesia mais universal, uma poesia que consegue abarcar todos os cantos necessários ali de leitura. Ao lado dele você tem o Ferreira Goulart, né? O Ferreira Goulart ele constrói uma poesia que abarca dois caminhos. O primeiro é na questão da construção de uma poesia visual, né? O Ferreira Goulart, como nós vamos ver mais adiante, ele foi um dos pensadores do concretismo, né? Que foi um movimento literário que juntava ali o visual com o lírico. A outra característica, a outra faceta do Ferreira Goulart diz respeito a seu engajamento político-social, que começa a surgir de maneira mais forte, né, a partir de 1970, né, com principalmente os livros Dentro da Noite Veloz e Poema Sujo, né, onde a gente percebe justamente esse apreço ali pelo engajamento social e político, né, que o Ferreira Goulart apresentava. Então, esses aí são os dois poetas da geração, né,
O que eu preciso lembrar desses caras, basicamente, João Cabral de Melo Neto, você deve lembrar do lirismo, do estrutural, do melódico. E o Ferreira Goulart, principalmente dentro das questões de Enem, eu acho interessante a gente olhar para essa perspectiva do social engajado, até porque a questão do visual, ela é muito fácil de se responder, certo? Uma vez que você está lidando com uma interpretação mais direta do texto, né? Na prosa, destacam-se os nomes de Guimarães Rosa e Clarice Lispector, né? Guimarães Rosa, ele é um autor que apresenta um certo regionalismo universal, que nós chamamos, né, em que ele coloca o sertão, né, o mineiro, como um lugar universal, né, como se fosse um mundo, né, de certa forma. Ele apresenta uma certa predileção por um tipo de narrativa que na década de 60 e 70 no Brasil estava começando a ganhar mais força, que é o conto fantástico sobrenatural, né, que é justamente aquele que trata de algo mais insólito, algo que não tem explicação lógica. Esse tipo de conto vai explodir no Brasil a partir da década de 70 e até hoje se mantém como um dos gêneros mais consumidos e produzidos. Né? Os personagens de Guimarães Rosa são personagens rústicos, criados a partir de um universo incrivelmente rústico. Né? Ele não apresenta nenhum tipo de enfeite ou fluidez mais piegas em torno desses personagens, certo? Então, o que você tem na literatura do Guimarães Rosa é uma literatura mais voltada a esse público, a esse caráter mais regional. Né? Não podemos esquecer também da sua capacidade de fazer neologismos, né? Já que o Guimarães Rosa ele gostava de construir palavras novas para poder expressar de uma maneira mais objetiva aquilo que ele está querendo dizer, né? Aquilo que ele está querendo falar. Clarice Lispector já é outra autora dessa geração, né? Dessa geração de 45. Basicamente, ela começou a produzir literatura na mesma época do Guimarães Rosa. E a Clarice Lispector tem uma coisa mais relacionada com a literatura mais introspectiva, né? Mas que é voltada ao cotidiano, né? A maneira como ela fala do cotidiano é uma maneira bem ligada ao interior dos seus personagens, né? Apesar de das obras da Clarice Lispector, abre aspas, aparentemente não acontecer nada, né? O turbilhão narrativo da obra da Clarice se dá justamente dentro do cenário do trivial, né? Dentro do cenário do comum, né? Do comum, daquilo que está no nosso cotidiano. O lance da Clarice é justamente o fato dela poder escrever uma narrativa bem naquele momento da trinca do dia, né? Que acontece uma coisa que é trivial, mas que ao mesmo tempo pode, de certa maneira, explodir alguma coisa dentro do indivíduo, né? E não precisa ser nada pitoresco, né? Tipo um meteoro caindo, um foguete. Não, não é isso. Uma coisa simples, como por exemplo lá no Conto Amor, que a personagem Ana, ela se deixa levar, né? O momento epifânico dela é quando ela vê um cego mascando chiclete, né? Então você tem justamente um momento assim de introspecção mais agudo nas suas personagens, né? Diferente, por exemplo, em Guimarães Rosa, né? Que em Guimarães Rosa a gente já nota que o personagem ele já é um cara que praticamente molda o mundo, né? Nesse caso. Mas Clarice não. Clarice, o mundo tá ali e o personagem é que tá tentando se adaptar um pouco a ele, né? Vendo como é que ele se constrói. Então, esses são os dois, o autor e a autora da terceira geração da prosa, é, moderna no Brasil.
né? E aí, pessoal, a gente parte já para as tendências mais contemporâneas. Aí a gente começa a falar de concretismo, tropicalismo e marginália, né? Que são os movimentos que vão ganhar força a partir da década de 60. Aí a gente começa com o concretismo, né? Que eu comecei falando com vocês lá sobre o Ferreira Goulart, né? E aí a gente já começa a trabalhar dentro do concretismo que ele ajudou a criar, né? O concretismo é ser um movimento que surge em São Paulo em 1956, certo? Tirando um pouco o Ferreira Goulart, que participou da criação, mas saiu fora logo do movimento, você tem ali como criadores do concretismo, né? Você tem ali nomes como Despig-Nattari e os irmãos Campos, né? Haroldo e Augusto de Campos, né? O concretismo ele trabalhava uma ideia bem interessante que se relaciona com a valorização da forma, mas não da forma como os parnasianos queriam. Eles valorizam a forma mediante a estrutura visual de um poema, né? O poema ele é autoexplicativo para os concretistas. Nesse caso, ele vai direto para uma interpretação, certo? Para tanto, os concretistas abrem mão do fazer poético comum, que é você fazer em verso e tal, coloca o poema em uma visibilidade quase plástica e abomina, né, completamente regras gramaticais e outras nuances subjetivas do poema. O concretismo, que é esse tipo de poema visual, como nós estamos vendo aí nos exemplos ao lado, vai derivar em outros dois movimentos, que é o neoconcretismo, que esse sim foi fundado ali pelo Ferreira Goulart e trabalha dentro da perspectiva da interação do leitor com o poema, né? É isso que tinha o neoconcretismo. E o poema Processo, que já vai surgir ali na década de 70, e tem nomes como, por exemplo, o Eliot Sica. O poema Processo ele já fala um pouco sobre o abandono de todos os elementos morfológicos, quando a poesia já se aceita como já se constrói a partir de uma perspectiva de artes plásticas, praticamente, né? Então esse é o poema Processo e o neoconcretismo. Ao lado desses movimentos, ao lado desses movimentos todos, nós teremos ali o tropicalismo e o movimento marginália, né, que vão surgir ali por volta da década de 70, né, 1968, 1970, né? O tropicalismo surge a partir da dupla Caetano Veloso e Gilberto Gil, né, que de certa maneira empurram esse tropicalismo goela abaixo na música popular brasileira. O tropicalismo era completamente contrário, né, à questão do que a MPB defendia. Uma vez que, se a gente for chamar a atenção para um momento de comparação, a perspectiva do tropicalismo é muito parecida com aquilo que o antropofagia queria lá no modernismo de primeira fase, né? Porque o tropicalismo ele aceitava essa onda exterior, né, da música. E o maior exemplo disso é a inserção da guitarra elétrica na MPB, né? Isso era o tropicalismo, né, tal. E aí as músicas eram, obviamente, de caráter social, criticavam o regime militar, obviamente, que os compositores, os cantores tropicalistas foram presos, exilados e por aí vai. Ao lado do tropicalismo, você tem a marginália, que é um movimento literário, né, que é interessante que a marginália e o tropicalismo tem uma cola, um grude entre eles. Esse grude se chama Torquato Neto, né? O Torquato Neto ele foi um grande criador ali da marginália, ao mesmo tempo foi um grande compositor do tropicalismo, né? O poeta piauiense Torquato Neto. A geração poética da marginália, ela vai ter esse nome, né? Porque ela vai querer ficar à margem dos grupos literários mais aburguesados, apesar de eles mesmos serem burgueses, né? Então, a ideia deles era estar à margem de qualquer tipo de instituição, grupo literário, até mesmo de grupos editoriais, uma vez que o trabalho deles era um trabalho mais à margem mesmo da literatura, de produzir uma literatura que a gente pode chamar hoje de independente,
né? Eram os autores que procuravam produzir seu próprio texto. Era uma poesia que falava de maneira artesanal, né? A gente chama atenção ali para a geração mimeógrafo, né, que surge nesse período, com grandes mergulhos no intertexto, com grandes mergulhos no cotidiano e por aí vai. A Marginalia vai destacar os seguintes autores, né? São três grandes autores da Marginalia que a gente pode chamar a atenção. Paulo Leminski, né? Um dos poetas mais conhecidos dessa geração, que travava uma ideia de cotidiano, musicalidade e reflexão. Ao lado dele, nós temos o Carioca Cacaso, né? Que ele vai produzir já um tipo de literatura que vai herdar coisas do modernismo de primeira geração. Tem crítica política e também muitos aforismos. E ao lado dele nós temos aí a Ana Cristina César, né, em que já se destaca Ana Cristina César dentro de uma poesia mais metalinguística, subjetiva e cotidiana, biográfica e que apresentava um tipo de escrita mais crua, né, mais voltada ali aos as dores, né, as visões cotidianas ali que, de certa maneira, viravam poesia na mão dela. Bem, e aí, por fim, né, pessoal, a gente chega aqui nas tendências contemporâneas, que, de certa maneira, né, são aquelas tendências aí que dizem respeito ao que é feito na literatura a partir da década de 70 até hoje. E aí a gente vai vendo por gêneros, como, por exemplo, a poesia, né? A poesia contemporânea, dita contemporânea, ela já começa a surgir na época da Marginalia. E nessa poesia nós podemos ver dois caminhos que se separam e convergem ao mesmo tempo, né? Que é a questão da poesia social, né? Que gira em torno de problemas cotidianos, de liberdade de expressão, por exemplo, e a poesia cotidiana, né? Que busca uma interpretação subjetiva do dia a dia. Né? São dois tipos de poesia que você percebe justamente são dois tipos de poesia que você percebe essa visão dúbia. E é claro que a poesia contemporânea ela vai se destrinchar em inúmeros estilos ao longo do tempo. Nós podemos destacar nomes como Adélia Prado, Manuel de Barros, José Paulo Paes, Gilca Machado, entre outros nomes aí da poesia contemporânea. No teatro contemporâneo também se busca temas cotidianos e uma linguagem também mais interativa. Né? A revisão dos clássicos, né, inclusive com reescrita, com aquilo que nós podemos chamar de spin-off, easter egg, né, dentro do teatro contemporâneo. Há um certo espaço relacionado com a experiência da dança e com a performance. Destacam-se nomes nesse teatro contemporâneo como os de Nelson Rodrigues e Ariano Suassuna. Na crônica, esse gênero ele praticamente não mudou nada do início do século XX até hoje, né? Basicamente você tem um gênero que fala do dia a dia. É interessante que a crônica ela se caracteriza por ser um tipo de texto hoje em dia mais curto e efêmero, porque como ela se baseia em elementos do dia a dia do cotidiano, de um dia para o outro as coisas acabam, né? Então a crônica ela ainda tenta resistir, né, a alguns elementos que de certa forma representem aí a, a noção, né, de do que é um cotidiano, né? Aí os nomes destacados são Luiz Fernando Veríssimo, Rubem Braga e Paulo Mendes Campos, né? São os nomes mais destacados aí das crônicas. Conto, né? Conto já é outra narrativa que nós temos. O conto brasileiro, ele é bem tradicional desde o romantismo,
né? E na época contemporânea, os contos ficam cada vez mais interligados com o cotidiano, ressaltando temáticas que vão do existencialismo, à crítica social, à condição humana e por aí vai, né? Foco principalmente nos contos fantásticos e sobrenaturais que ganham uma força descomunal a partir da década de 70. Podemos chamar atenção para nomes como Caio Fernando Abreu, Lígia Fagundes Telles, Dalton Trevisan, João Antônio e Murilo Rubião. Né? Seriam os nomes do conto contemporâneo aí mais destacados. No romance, nós vamos ter basicamente a mesma coisa do conto, né? Em que você tem, principalmente no romance, essa ideia de valorização cotidiana, crítica da realidade, visão mais subjetiva e por aí vai. Ou seja, basicamente o que se aplica ao conto também vai estar presente no romance. E destacam-se nomes aí como Raduan Nassar, Milton Ratum, João Baldo Ribeiro, Antônio Calado, Inácio Lora Brandão, Rubem Fonseca, Jô Soares e Chico Buarque, né? Se destacam aí como nomes do romance brasileiro. Bem, pessoal, foi um prazer enorme estar com todos vocês, certo? Durante essas aulas. Muita boa sorte no Enem amanhã. Né? Que Deus abençoe a todos, fazer uma boa prova, se cuidem, usem máscara, levem sua própria água, sua própria comida, não esqueçam identidades, certo? E tentem chegar no horário máximo possível para evitar aglomeração, nos portões dos locais de prova, ok? O coronavírus ainda está aí, e isso aí basicamente é uma outra barreira que nós teremos que superar, né, nesse dia de prova. Então, valeu, pessoal, boa sorte, até mais.